queridos. Estamos aqui novamente para mais uma live, para mais um encontro com Deus, com a palavra de Deus. É um prazer, uma honra estarmos aqui novamente. Hoje nós conseguimos compartilhar o vídeo da live de ontem no meu perfil do Facebook. Você pode ir lá verificar. Seja bem-vinda, Jocely, Isabel, Bebel, querida. No meu perfil, Ariane Ojeda, lá no Facebook, nós conseguimos baixar e editar o vídeo de ontem, né? Deus falou muito conosco ontem, foi muito bom. E eu tenho certeza que hoje Ele também vai falar. Para você que ainda não conhece o que a gente está fazendo aqui durante esse período de quarentena, durante esse período de enclausuramento que todos nós estamos, né, forçadamente, por conta de toda essa conjuntura do que a gente está vivendo. Seja bem-vinda, Tayla, boa noite. O Senhor, Ele colocou no meu coração que a gente se reunisse para orar, para clamar ao Espírito Santo de Deus que nos dê. Vini, seja bem-vindo. Célia, Luma, sejam bem-vindos, queridos. Que Ele nos dê aquilo que a gente precisa durante esse tempo. E nós temos meditado desde segunda-feira, se eu não me engano, quando a gente começou a fazer as lives. O Espírito Santo tem dado alguns temas específicos para nós meditarmos. E o nosso objetivo aqui, mais uma vez, é trazer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o que ela nos ensina sobre tudo isso que a gente está passando. Seja bem-vinda, Mara, Simone, tudo isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo um tempo de insegurança, um tempo de medo. Seja bem-vinda, Jéssica, o Renan. Um tempo de medo, um tempo de pavor, um tempo de pânico. Ontem mesmo nós oramos aqui, chegou um pedido de oração por uma pessoa que, no meio do desespero, no meio, enfim, da agonia da sua alma, essa pessoa se jogou de um prédio. Não sei se ela foi salva ou se ela partiu, mas a verdade é que nós estamos, seja bem-vinda, Marcinha, vivendo um tempo muito difícil. Moniquinha, seja bem-vinda. Muito difícil, queridos. E nós precisamos estar preparados. Ontem nós fizemos confissão de pecados pela nossa nação. Nós ontem nos colocamos no lugar de intercessores. Seja bem-vinda, Margarida. De intercessores, como o Senhor nos ensina a ser na palavra dele, entrarmos na brecha e pedirmos perdão pelos pecados da nossa nação. Foi o que o Senhor nos ensinou. Olha aí, a Célia foi a Célia que nos pediu, né, nos trouxe esse pedido de oração ontem. Infelizmente a moça morreu. É o ápice, né? O suicídio, ele é o ápice do desespero de alma. Sejam bem-vindas, Viviane, Gabi, Vivi Rocha, Isilda. É o ápice do desespero de alma. Nós estamos vivendo um tempo, e eu já quero entrar no assunto de hoje com você. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Sobre a ansiedade, que é a porta para uma série de doenças na alma. A ansiedade, ela abre a porta para uma infinidade de patologias clínicas que psicólogos e terapeutas e psiquiatras tratam. Antigamente, pouco se falava disso, de depressão, de crises de ansiedade, de transtorno bipolar. Quase ninguém falava sobre isso. Hoje, com a internet, com conhecimento, todo mundo sabe um pouquinho sobre o assunto. Há uma infinidade de profissionais que estão sendo capacitados todos os dias, faculdades, cursos, pós-graduações, para cuidar de nós. Inclusive, as doenças psicossomáticas, que são fruto das doenças da alma. Eu ia falar doenças da mente, mas vamos separar as doenças mentais das doenças da alma. Uma alma aflita, uma alma angustiada, ela vai gerar no seu corpo diversos sintomas. Hipertensão,
né? Taquicardia. Uma pessoa, quando está com crise de ansiedade, ela sente falta de ar, ela sente tontura, ela sente uma infinidade de sintomas no seu corpo físico. Então, aquilo tudo que está na alma sai da alma e vem para o corpo. E a pessoa adoece. Existem diversas doenças com fundo emocional, né? A gente tem a psoríase, a gente tem a fibromialgia. São gatilhos que às vezes as pessoas vivem e desencadeiam. Gastrite, quantas pessoas, né, desenvolvem gastrite nervosa por conta do, não vou dizer desequilíbrio, mas por conta de uma alma fragilizada. Todos nós, ao longo da nossa vida, vivemos situações que fragilizaram a nossa alma. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que a nossa alma está fragilizada. Nós temos a incerteza, literalmente nós temos a incerteza do amanhã. Se você ligou a televisão hoje, eu evitei ver notícias, seja bem-vinda, Amanda. Eu evitei hoje, ao máximo que eu pude, ver notícias na TV, porque ontem, fazendo uma pesquisa, a minha veia jornalística, ela ainda é muito forte. Para quem não sabe, eu sou formada em comunicação, eu sou uma investigadora de notícias, de fontes, e comecei a pesquisar sobre a Itália, sobre o que está acontecendo na Itália. Seja bem-vinda, Fabiola. E os números que estão sendo passados para nós, eles não são tão reais, né? Os números que estão vindo da Itália não estão sendo somente com a morte a partir do Covid. Tem outras pessoas que estão morrendo sem ser diagnosticadas com Covid e estão entrando na estatística. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa indústria midiática do pavor, do pânico, né? Mas em todo caso, o nosso país está em quarentena. Quem é do estado do Rio está em quarentena, a gente está sem trabalhar, a gente está inseguro, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. As mães aí estão enlouquecidas com os filhos dentro de casa sem aulas, escolas colocando já as aulas online, e a gente está perdido sem saber como fazer, porque diante de toda essa pressão, criar uma disciplina dentro de casa é complicado, porque nós estamos pressionados com isso. Enfim, existe um quadro muito propício para que a nossa alma adoeça. E é sobre isso que a gente vai falar e vai orar hoje. Eu não sei se você está vivendo esse tipo de coisa. Eu não sei se você está começando a ter algum tipo de crise, de ansiedade, de tristeza, de depressão, de síndrome do pânico, de bipolaridade, de estresse agudo. Não sei. Se é esse o seu caso, se você tem estado nesse quadro, nós vamos clamar ao Senhor e vamos ver como nós que cremos em Deus, que estamos buscando na palavra, é o que essa live se pretende, né? O que nós pretendemos fazer a partir dessa visão que Deus nos deu, como reagir a tudo isso. O que a Bíblia fala sobre a ansiedade? Se existe uma solução para a ansiedade e uma solução espiritual. Nós não estamos aqui, queridos, descartando se você toma algum tipo de medicamento. Sejam bem-vindas, Raquel, Dani. Se você, a Dani, inclusive, é psicóloga, vai corroborar aqui com a gente. Seja bem-vinda, Lúcia. Eu não estou descartando a ciência, não estou descartando os tratamentos que às vezes são tão necessários, porque Deus criou a medicina, foi Deus que criou, foi Deus que deu estratégias para os psicólogos, para os homens e mulheres que estão aí tratando dessas patologias. Não estou falando que é para você fazer nenhuma loucura. Eu quero trazer para você, à luz da Bíblia, o que o Senhor espera de nós quando nós estivermos vivendo esse tipo de coisa. Então, pegue a sua Bíblia, nós vamos começar a ler. Pegue a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, um trechinho lá do Sermão do Monte. Provavelmente você já ouviu esse texto diversas vezes. Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Diz assim, é o próprio Jesus, né, ensinando ali no Sermão do Monte, conversando, seja bem-vinda, Carminha, conversando
Essa colocou o relógio para despertar hoje. Falou para mim que ia colocar o relógio para despertar, para não esquecer da live. Isso aí. O Senhor Jesus reuniu aquele povo sedento, carente, doente emocionalmente, ferido emocionalmente. E o Senhor chama eles para perto e começa, a partir do capítulo 5 de Mateus, a ensinar, a contar segredos da vida espiritual e de como essas pessoas que estavam começando a conhecer a Deus deveriam se portar e como essas pessoas conseguiriam o que a gente pode chamar hoje aqui de antídoto contra a ansiedade. E aí diz assim, Mateus 6, capítulo 6, versículo 25, diz assim: Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, ou seja, aumentar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele vestirá você também, que tem uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arrumar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará com as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Esse texto é um texto muito conhecido. Mateus 6,33 diz, essa tradução que eu li é a tradução na linguagem de hoje, mas a tradução revista e corrigida vai dizer assim: buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu gostei muito dessa tradução porque ele diz assim, no 33, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino e aquilo que Deus quer. Então, não é apenas o reino de Deus, mas é a obediência àquilo que Deus quer. E ele diz, basta cada dia o seu mal. Hoje é dia 28 de março, não é isso? Sábado. Hoje foi uma discussão aqui em casa se era sexta, se era sábado. Nós estamos vivendo muitos sábados todos os dias, muitos domingos todos os dias. Eu ouvi, inclusive, essa semana uma bióloga que estuda o cérebro. Era uma bióloga, eu tenho certeza. Numa entrevista numa rádio, ela dizia que o nosso cérebro não foi planejado para viver domingos seguidos. Então a gente está perdido no espaço e no tempo, porque a gente estava acostumado 5 dias trabalhando naquela, hora para entrar, hora para sair de casa, chegar às nossas obrigações, e sábado e domingo sem regra, acorda a hora que quer, faz o que quer, come o que quer, mas normalmente de segunda a sexta um pouco regrado. E a gente está sem regra. Então ela estava dizendo que o cérebro, ele fica desregulado. Então é por isso que a gente está meio tantã nesses dias aí. A gente está meio fora da caixinha. Alguns mais, outros menos, mas o que eu quero trazer hoje para vocês é o que o Senhor diz aqui. Ele fala o seguinte: não sejam como os pagãos. O que são pagãos aqui? Pagãos é o símbolo daquele que não tem fé, daquele que não crê em nada. Mas aquele que crê que Deus é o seu Pai, que Deus cuida da sua vida, não deve se preocupar. O que é uma preocupação? É você se ocupar antes do tempo. A palavra diz,
preocupação. Então eu estou preocupada hoje com a conta que eu tenho que pagar no dia 5 de abril, no dia 10 de abril. Eu não sei nem se eu vou estar viva até lá. E eu estou gastando a minha energia, o meu todo o meu corpo está trabalhando envolvido nessa preocupação antes do tempo. Eu estou ocupando os meus pensamentos com isso. E aqui ele diz o quê? Não busque somente essas coisas. Não fique preocupado se você vai ter roupa. Não fica preocupado se vai ter comida. Não fica preocupado se vai ter bebida. Porque Deus alimenta os filhos dele de alguma forma. De alguma forma, querido, a sua despensa ela vai estar abastecida. Se você crê no Senhor e nós passarmos a viver um tempo, ou se não sabemos, temos falado isso todos os dias, precisamos estar preparados para o que vem por aí. Se essa quarentena demorar mais um mês, para quem tem seu emprego, que conseguir garantir, ótimo. Mas e o autônomo? E o que trabalha por renda diária, como é que vai ser? E nós estamos vivendo essa clausura que tira a gente do eixo. Eu tenho conversado com várias pessoas, seja bem-vinda Marcela, vizinha, Cris. Eu tenho conversado com várias pessoas e quando a quarentena começou, foi uma loucura, porque aqui em casa mesmo, meu marido, o Vini, foi dormir 3 horas da manhã, no outro dia foi dormir às 4 da manhã. Primeiro, a gente não tá indo pra rua, então a gente não tá ficando cansado, né? Com aquele cansaço normal, né, que a gente bate a cabeça no travesseiro e dorme depois de um dia de trabalho. E fora as preocupações, esse aparato midiático que tá todo dia quase que dizendo pra gente, você vai morrer de coronavírus, você vai morrer de coronavírus. Cuidado, cuidado. Se tá te fazendo mal, desliga a televisão, usa esse tempo para buscar o Senhor, para buscar outras coisas que arejem, né? Que deem uma respirada para sua mente, já que a gente não pode sair, já que a gente não pode passear, enfim. E abre para mim também no livro de Filipenses, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, aos cristãos lá da cidade de Filipo. O livro fica logo depois do livro de Efésios, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Outra tradução diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus através da oração e súplicas, e a paz, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e os vossos corações em Cristo Jesus. Eu gosto de estudar esse texto de trás para frente. Essa paz que excede todo entendimento. Que paz é essa? Jesus falou assim: eu vos dou a minha paz, e não vos dou como o mundo a dá. O que significa isso? A paz que o mundo dá, ou seja, a paz que é terrena, a paz que é natural, que faz parte da vida natural e não da vida espiritual, é uma paz que só vem quando tudo tá bom. Você tá com dinheiro no bolso, você tá com a tua vida emocional resolvida, você tá com a sua vida profissional resolvida, tá tudo tranquilo. Saúde, dinheiro, ok. Você sentiu paz. A paz que Jesus Cristo, e só Ele pode dar, é uma paz que excede a todo entendimento. Ou seja, não existe entendimento humano que seja capaz de compreender a paz que Ele dá em meio ao caos. É quando você está sem dinheiro, é quando você está doente, é quando a tua vida emocional, tua vida, o teu casamento, a tua vida profissional, que você está sem perspectiva, que você está no vale da sombra da morte e você tem paz. Tá todo mundo chorando e você tem paz.
incrivelmente, milagrosamente, você tem paz. Você consegue comer, você consegue dormir. É a paz que uma pessoa, e eu quero falar dele também para você, chamada Davi, experimentou. Davi foi um homem, foi um salmista, e você pode abrir os salmos, e com certeza você já leu alguns salmos escritos por Davi. O livro de Salmos tem vários escritores, não foi só Davi, né? A gente tem o Asaf, que foi um salmista, né? Inclusive a inspiração para o nome do João, né? Que é João Asaf. Nós temos salmos de Moisés, nós temos salmos de outros, mas de uma forma geral, o grande salmista, o grande adorador, o grande símbolo de adoração a Deus, de intimidade com Deus, foi Davi, foi o rei Davi. E Davi foi um homem como eu e como você. Eu costumo dizer que Davi era um dramático, que Davi era um deprimido, que Davi era um emotivo, sabe? Ele era assim. Se você pegar a história de Davi, desde o livro de 1 Samuel, você vai ver que Davi era um homem que foi experimentado em muitas situações ruins. Vou tentar resumir a vida dele para você. Davi, quando foi escolhido por Deus, ele foi escolhido por causa do coração que ele tinha. Ele era humilde, ele era alguém que buscava Deus. Quando Deus quis substituir o rei Saul, ele chamou Davi, ele escolheu Davi. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Davi é um grande modelo para nós cristãos, porque Davi agradava a Deus. E Davi não agradava a Deus porque ele era perfeitinho. Nós sabemos que ele não era. Vou contar um pouquinho mais para quem não sabe da história de Davi. Davi, ele cometeu diversos pecados, e pecados grandes, vamos dizer assim, pecados que escandalizaram, né? Houve um tempo em que Davi ficou de olho na mulher do outro. E ele manda o marido dela, né? O Urias, que era marido de Batseba, a mulher que ele queria. Seja bem-vinda, Verônica, Jéssica. E ele manda Urias para a guerra. Ele deveria ter estado na guerra também, mas ele não estava. E aí, o que aconteceu? Ele foi lá e mandou trazer Batseba, e ele toma Batseba como sua mulher. Ele comete 2 pecados aí gravíssimos: o adultério e o assassinato, porque ele manda colocar Urias na linha de frente de batalha para ser assassinado na guerra. Então aí ele comete 2 erros gravíssimos. Mas Davi tinha algo que é um segredo para nós. Ele tinha um coração quebrantado. Quando ele se tocava dos seus erros, dos seus pecados, porque para Deus, querido, não existe pecadinho nem pecadão. Pecado que aparece, pecado que não aparece. Não existe, tá? Deus vê o pecado como pecado. Então, o seu pecado pode ser público, e por isso vai haver um escândalo maior. Mas para Deus, o que eu faço às escondidas conta tanto quanto o pecado público, né? Então não tenhamos, quem escalonou esse tipo de pecado, né, foram os estudiosos de Roma, uns anos atrás, e pegaram os 7 pecados capitais. Não existe pecado capital. Pecado é pecado. Pecado é errar o alvo, é dar vazão à sua carne, é deixar a sua carne extrapolar e você falar o que não deve, pensar o que não deve, fazer o que não deve. Mas Davi colheu os frutos dos seus pecados. Infelizmente, ele teve uma vida familiar completamente caótica, né? Ele viu dentro da casa dele a Batseba, que foi esta mulher, engravidar dele. O seu filho adoeceu ainda bebê e morreu. Depois ele teve filhos com outras mulheres. Deus já tinha estabelecido que o rei era para ser homem de uma mulher só, ter uma mulher só, e ele teve diversas concubinas e teve diversos filhos, um com cada mulher. E dentro da sua própria casa acontecem mais tragédias, né? O pecado, o abismo, um vai chamando o outro. É mais ou menos assim. O que acontece com ele? O seu filho Amnon tenta estuprar a sua irmã Tamar. Eram irmãos por parte de pai, filhos de mães separados. Ele desonra a Tamar. Aí o outro filho, Absalão, que era filho da mesma mãe que Tamar, toma as dores de Tamar e assassina Amnon. Olha que coisa terrível.
ele viu um incesto dentro da sua casa, ele viu um assassinato dentro da sua casa, de um filho matar o outro, e depois esse Absalão quis tomar o trono dele. Então, a vida de Davi foi uma vida tomada por dores, consequências também dos seus pecados, do seu papel de pai que não foi feito da maneira certa. Mas Davi tem um segredo para nós. Davi era um homem que aprendeu a derramar a sua alma diante de Deus. O Salmo 23, que todos nós conhecemos e decoramos e não nos damos conta da profundidade dele para a nossa alma, diz assim: o Senhor é meu pastor. Tem uma tradução que diz assim, eu acho que é da Bíblia Jerusalém, ela é um pouco diferente da nossa, e ela fala assim: o Senhor é meu pastor e por isso eu não tenho falta de nada. Nós aqui ocidentais lemos da seguinte forma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como se Deus fosse obrigado a nos dar tudo. Não é isso que significa. Significa que porque Deus é o seu pastor, você não sente falta de mais nada, porque Ele supre as suas necessidades. Ele supre as suas carências. Ele supre a sua alma. Ele supre. Ele é suficiente para nos suprir. Mamãe, seja bem-vinda. Fiz o Instagram para ela hoje, gente, para ela conseguir nos acompanhar. Olha que beleza. E aí, o que acontece? Ele se derramava na presença de Deus num nível de intimidade, de entrega, que a maioria de nós não consegue. Certa vez eu conversando com uma colega psicóloga, ela disse assim para mim: Ariane, a maioria dos cristãos não consegue resolver as suas mazelas da alma simplesmente chorando. E aí essas pessoas precisam de um acompanhamento patológico profissional. Eu não estou, mais uma vez, descartando essa possibilidade da ajuda, do socorro. Porém, existe um caminho, mas dá trabalho passar por esse caminho. Porque ninguém quer orar. A gente prefere pegar um remédio. E, queridos, não veja isso como uma crítica em nome de Jesus. Eu quero te encorajar. Eu quero que você tenha coragem para lutar contra as doenças e as mazelas que atacam a sua alma. E não para que você se sinta acusado, para que você se sinta acusado talvez de ter pouca fé. Não é isso. Eu quero te encorajar, colocar uma água na boca, na sua boca, para que você entenda que existe um rio de águas tranquilas, existe um campo que Davi dizia que era pastos verdejantes. Ele dizia assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. A nossa alma, ela está precisando de refrigério. A minha alma, a sua alma, nesses dias, precisa de refrigério. O que é o refrigério? É quando uma coisa está quente, é quando uma coisa está abafada e você coloca lá dentro da geladeira. E aí refresca. Seja bem-vinda, Charlene, Aline. Nós precisamos desse refrigério. E o Senhor tem esse refrigério para nós. Mas ele não é um comprimido, uma pílula que a gente bebe, que a gente toma e começa a se sentir bem. Ele vem à medida que eu oro, à medida que eu busco, à medida que eu me derramo. Às vezes eu dou conselhos para algumas pessoas que me procuram, que estão em meio à aflição. Eu falo assim: querido, faz o seguinte, coloca um louvor no YouTube, deita no chão da sala, do quarto e chora. Bota tudo para fora. Fique em silêncio na presença de Deus, mas passa tempo com Deus. Se desespera na presença dele, clama a ele, grita, chora, reage a isso tudo. E Davi conhecia isso. Ele chega a dizer assim, que pelo vale da sombra da morte ele passava e o Senhor estava com ele. Querido, você sabe o que é o vale da sombra da morte? Um dia eu perguntei ao Espírito Santo e ele me trouxe revelação. Há momentos da minha vida, da sua vida, lembra daquele bonequinho de foice que parece a cara da morte? Em que a morte, ela tá tão próxima, tão próxima, tão próxima, ameaçando a gente, que ela faz sombra. Eu quero que você imagine a cena de uma pessoa
talvez de joelho, prostrada, cabisbaixa, abatida, e por trás dela vem essa figura macabra que representa a morte, e ela faz sombra sobre ela. Vale da sombra da morte. A morte está tão perto que a gente vê a sombra dela perto de nós. Eu chego a me arrepiar de falar. E nós estamos passando por um vale de sombra da morte. Talvez você tinha sonhos até o início da quarentena e você não está conseguindo realizar. Talvez você esteja até doente emocionalmente porque algo morreu, porque você está vendo a morte chegar em alguma área da sua vida. Mas ainda assim Davi dizia: a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Ele conhecia Deus. Davi é um homem para ser copiado, não nas suas falhas, porque nós já temos as nossas para lidar, mas na fome de Deus. E ele saciava a alma dele. Quando você pegar os salmos agora para você ler, leia de uma forma diferente. Leia se colocando no lugar de Davi. Faça dos salmos a sua oração. Clame a Deus de uma forma diferente. Desate a sua alma para que você resista ao que está vindo por aí. E eu vou mais além. Há uns meses atrás, o Senhor me deu uma visão de um manto preto sobre a nação brasileira, um pano preto caindo sobre a nação brasileira, sobre o Brasil, principalmente sobre os cristãos, um principado de doenças na alma, que viria para oprimir os cristãos, para que eles perdessem a alegria da salvação, a esperança da salvação, e nos deixar inquietos, nos deixar impacientes, estressados, tristes, deprimidos, com crises de pânico, com crises de ansiedade. Eu quero te encorajar a lidar com isso de uma outra forma, a não aceitar passivamente um diagnóstico, principalmente nesse período. Ah, é porque eu estou deprimida. Ah, porque eu tenho síndrome disso, síndrome daquilo. Beleza, você tem hoje, mas você está lutando para deixar de tomar remédios, lutando para dar a volta por cima. E é possível viver dessa forma. Esse texto que nós lemos em Filipenses disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus através da oração e súplica. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. De trás para frente, a paz de Deus, ela vai guardar a nossa mente e o nosso coração quando? Ou seja, tá esse turbilhão de notícias. Uma hora um vem e diz: o Brasil, se não isolar, vão morrer mais de 1 milhão de pessoas. E Bolsonaro e não sei quem, e o impeachment, e Dória, e Witzel, e não sei mais o que, e um briga com o outro, e a sua cabeça fica como? Senhor, em quem eu acredito? Senhor, eu vou morrer. E você já começa a sentir o que nem é para sentir. E o que a gente faz para nossa mente e o nosso coração ter paz? Aí o versículo de cima responde: quando eu oro e coloco todas as minhas petições diante de Deus. Eu quero te dar um conselho. Aproveite essa quarentena e desenvolva a sua vida de oração. A partir de hoje, a partir de agora, se você não ora, nunca orou, não sabe orar, orar é conversar com Deus. Fecha a porta do teu quarto, ou fecha do banheiro, ou fecha qualquer uma. Seja bem-vindo, Lucas, papai da Zoe. Entra no teu quarto e se derrama e fala para Deus tudo. Pede para Deus te defender das injustiças que você vive, mas fala para Deus. Conversa com Ele, se lamenta com Ele, chora na presença dEle, se derrama, tira essa angústia de dentro do teu peito. Não sai correndo atrás do calmante, do Rivotril, do remédio para dormir antes de se derramar na presença de Deus. Para que você seja livre
O diabo, querido, ele não está brincando. Ele quer nos adoecer, ele quer tirar a alegria. Não é só por causa do coronavírus, porque a gente está vivendo uma epidemia, uma pandemia há muitos anos de depressão, de tristeza, de fardo, de falta de perdão. Eu trouxe um dado para você, anotei, um dado de 2018 da Organização Mundial de Saúde. Ela diz que o Brasil é considerado o país mais ansioso e mais preocupado da América Latina. São 12 milhões de pessoas que se diagnosticam ou que foram diagnosticadas com alguma dessas patologias de falta de paz. Tristeza, angústia, síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão, síndrome de burnout e uma infinidade. E diz mais que no mundo inteiro, 322, isso em 2018, 322 milhões de pessoas estão adoecidas na alma, se consideram deprimidas. Eu costumo dizer que eu fico indignada quando uma pessoa diz, eu tenho depressão. Não diga isso. Se você está num período de depressão, você diz assim, eu estou passando por um período de depressão. Mas você não tem depressão. Não tome posse disso. Não tome posse. Existem ainda patologias que são deficiências de vitaminas. Nós sabemos disso. Problemas hormonais. O que seja. Deus é poderoso para nos reequilibrar. Deus é poderoso para colocar a nossa vida em ordem. Nossos hormônios, nossas enzimas, o que tiver fora do lugar, para que a gente tenha paz. Não deixe o diabo roubar a sua paz. Não deixe as notícias roubarem a sua paz. Isso não significa que você é uma pessoa alienada. Não. Isso significa que você é uma pessoa que busca a Deus. E você encontra a paz que excede todo o entendimento. O que vai acontecer amanhã? Não sabemos. Nós vamos começar mais uma segunda-feira, provavelmente em quarentena. Eu tenho certeza que você está inquieto. Como eu estou, a gente quer trabalhar, mandar as crianças para a escola, quer ganhar dinheiro, tem conta para pagar. E aí? A gente vai fazer o quê? Vai explodir? Vai surtar? Não. Eu quero te dizer, da parte de Deus, em cima desses textos que nós lemos, há um refúgio, há um descanso, águas tranquilas, pastos verdejantes para você descansar, para você dormir o sono dos justos. Você não vai infartar, a sua pressão ela não vai ficar alterada, em nome de Jesus. Você vai passar por esse período. E quando ele acabar, você vai louvar a Deus, vai olhar para trás e vai dizer, o Senhor me sustentou, Ele foi a minha paz durante todo esse período difícil. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você perca coisas, ainda que você se endivide, o que a gente está vivendo é maior do que nós. Nós não estamos dando causa ao que está acontecendo. Está vindo de cima, está vindo do alto, é maior. Então não tem muito o que a gente fazer. É buscar a Deus, é receber o alívio. Amém? Então, queridos, nós vamos orar agora. Eu queria que você se concentrasse, colocasse a sua alma diante do Senhor e depois nós vamos adorar juntos. O Vini vai ministrar para nós ao Senhor e nos conduzir em adoração a Deus. Aleluia. Olha aí, a Raquel tá dando um testemunho. Deus cura. O Senhor fez desaparecer um cisto na mão do Eduardo da noite para o dia. Simplesmente sumiu. Ele já tinha passado por um procedimento cirúrgico para retirada de um cisto na mão direita. O Eduardo foi aquele jovenzinho que estava adorando conosco ontem junto com a sua mãe aqui na live. Então, queridos, vamos orar. Coloca o teu coração diante de Deus.